Capítulo 7. O batismo com fogo e com água, parte 2. Será que eu estava pronta para isso? Perguntava-me a mim mesma. Minha confiança tinha essa fortaleza? Levantei-me e tomei o braço de Ken. Batize-me com água agora. Então, embora ele me mate, estarei preparada, estarei melhor no céu com o meu Senhor. Amontoei-me numa cadeira e olhei para Ken, desculpando-me. Sinto muito, Ken, estou ficando perturbada. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor disse que eu devia ser batizada agora. Vou diretamente ao ponto. Você vai me ajudar ou não? Ken sentou-se numa cadeira, passou a mão pelo cabelo cor de areia e me respondeu. É claro, disse ele, olhando para Mary. Por que não vamos à casa dos Mitchell e não verificamos se há alguma coisa que podemos fazer? Dirigimo-nos de volta pelas ruas tortuosas de Vá. Sentamo-nos em silêncio por alguns instantes com os Mitchell na sala de estar em oração. Foi quando Ken, suspirando profundamente, inclinou-se para a frente e disse a todos nós: Tenho certeza de que todos concordamos em que Deus tem dirigido Bilkis de uma maneira muito singular até agora. E se ela insiste na urgência em ser batizada e que essa urgência venha de Deus, então não sirvamos nós de empecilho. Voltou-se para David. Você vai a Abotade. Que tal se Mary e eu levássemos Bilkis lá hoje, encontrássemos você e Sinovi e arranjássemos para Bilkis ser batizada agora, nessa tarde? Esqueçamos Peshawar. Subitamente, isso parecia a coisa certa e todos nós começamos a fazer os preparativos. Corri para casa, disse então a Raixão que colocasse na mala um conjunto de roupas extras, roupas essas, disseram os Old, de que eu iria necessitar. Algo que seja resistente à água, dissera Ken. Entretanto, no meio de tudo isso, me senti inquieta. Sentia até mesmo a diminuição da proximidade do meu Senhor. Não me tinha ele dado de várias maneiras uma instrução específica e urgente? Não me tinha ele dirigido a batizar-me com água agora? Um pensamento cruzou minha mente. Desfiz-me da ideia. Era inimaginável. Contudo, ao persistir o pensamento, perguntei ao meu Senhor em oração: será que podia ser assim, Deus Pai? E assim, no dia 24 de janeiro de 1967, teve início um batismo muito incomum. Haisham estava em pé diante de mim, em resposta ao meu chamado. Sim, disse de novo, por favor, encha a banheira. Tornou a seu dever com uma expressão de incredulidade no rosto. Eu nunca havia tomado banho àquela hora do dia. Haisham anunciou que o banho estava pronto e eu pedi que ela saísse. O que então fiz pode ter alguns problemas teológicos, mas eu não estava pensando em teologia. Estava simplesmente tentando obedecer a um impulso forte, apoiado pelas Escrituras. Eu devia ser batizada agora, e com os impedimentos que percebi estarem se juntando, tinha receio de esperar até mais tarde. De modo que, por desejar mais do que qualquer outra coisa no mundo, permanecer na presença do Senhor, e a maneira de fazer isso era mediante a obediência, fui ao meu banheiro e entrei na banheira. Ao sentar-me, a água quase me chegava ao ombro. Coloquei a mão sobre minha própria cabeça e disse em voz alta: Bilkis, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afundei-me na água de modo que meu corpo inteiro ficasse totalmente imerso. Saí da água regozijando-me, clamando e louvando a Deus. Ó Pai, obrigada, sou tão feliz. Eu sabia que meus pecados haviam sido lavados e que eu era aceitável aos olhos do Senhor. Não tentei explicar a Raishama o que tinha feito, e ela, com seu jeito costumeiro, reservado, também não perguntou. Dentro de alguns minutos estava vestida, esperando que os Old viessem levar-me ao meu batismo em Abotade. De novo, não sabia qual seria a teologia da situação, mas conhecia meus motivos. Esses amigos cristãos tinham tanto cuidado de mim, tinham me ajudado tanto,
haviam passado por muita coisa por mim e eu não desejava complicar ainda mais a situação. Prosseguiria com o batismo, embora certo instinto me dissesse que eu já tinha feito o que o Senhor desejava. Tentei ler a Bíblia, mas meu espírito regozijava-se de tal modo que eu era incapaz de me concentrar. Estava de volta à glória, assim como sempre voltara ao obedecer-lhe explicitamente, tendo a Bíblia como minha única diretriz. Begum Sahib? Begum Sahib? Levantei os olhos, era Haisham. Dizia ela que os Old estavam embaixo me esperando. Disse a Mahmud que ficaria fora o resto do dia. Achei melhor ele não se envolver demais no acontecimento que poderia ter consequências muito desagradáveis. Então, desci para juntar-me a Ken e Mary. Levamos 2 horas de viagem até Abbottabad, por uma estrada alinhada de pinheiros de ambos os lados. Não mencionei meu batismo na banheira. Em vez disso, falei das muitas vezes que havia passado por essa mesma estrada, indo a acampamentos com a família, seguida por vários carros carregados de bagagem. Silentemente, perguntava-me a mim mesma e se devia sentir-me desleal a essa antiga herança. Quando chegamos à missão, encontramos os Mitchell esperando juntamente com um médico canadense e sua esposa. Era Bob e Madeleine Blanchard, nossos anfitriões. Com eles estava um senhor paquistanense. Este cavalheiro, disse Sinovi, é Padre Bahadur, o ministro que a batizará. Olhei para as outras pessoas, estavam também presentes um médico anglicano e outro ministro paquistanense. Talvez isso seja profético, Bilks, disse Sinovi. Pode ser que por sua causa muitos cristãos se unam, pois essa talvez seja a primeira vez no Paquistão que os batistas, os presbiterianos e os anglicanos se unem numa mesma cerimônia de batismo. Reinava certa atmosfera de emoção na sala. Portas fechadas, cortinas cerradas. Fiquei imaginando como devia ter sido no primeiro século, quando os cristãos faziam os batismos nas catacumbas romanas. Enquanto nos preparávamos para a cerimônia, olhei ao meu redor e perguntei: Mas onde está o tanque? Não existia nenhum. Cam disse que eu teria de ser aspergida. Mas Jesus foi imerso no Rio Jordão, disse eu. Havíamos atravessado um rio logo antes de chegar à sede daquela missão. Por que não me levam de volta ao rio? Perguntei. Então, lembrei-me de que estava fazendo muito frio e que os outros também teriam de entrar na água. Eu não queria forçar a questão, especialmente por ter certeza de já ter recebido o sacramento do meu batismo. Assim, fui batizada de novo, dessa vez por aspersão. Enquanto estava sendo aspergida, pensei em como o Senhor devia estar rindo. Depois da cerimônia, levantei os olhos e vi lágrimas descendo pelas faces de outras pessoas na sala. Bem, sorri. Essa choradeira toda certamente não me encoraja a nada. Oh, Bilks, Sinovi limpava o nariz. Veio até mim, lançou os braços ao meu redor e não pôde mais prosseguir a fala. Parabéns, disseram todos, um a um. Sinovi cantou um hino, Ken leu a Bíblia e já era hora de voltar para casa. Foi uma viagem calma. Não havia ansiedade entre nós. Era bom estar com os cristãos. Dissemos adeus outra vez entre lágrimas e então entrei em casa. Meu humor agradável foi desfeito no instante em que eu cheguei. A caseira correu ao meu encontro, olhos arregalados e ansiedade na voz. Oh, Begum Sahib, sua família esteve aqui perguntando pela senhora. Dizem que sabem que a senhora está se misturando com os cristãos e... Levantei a mão. Pare com isso, ordenei, silenciando a conversa. Diga-me quem veio. Enquanto a caseira recitava os nomes dos que tinham vindo à minha casa naquele dia, uma nova apreensão inundou meu ser. Esses eram os membros mais velhos de minha família. Tios, primos, tias, pessoas que somente viriam à minha casa dessa maneira por causa de um assunto vitalmente importante. Meu coração desfaleceu. Nessa noite, jantei com Mahmud, tentando não deixar meus temores aparecerem,
Mas logo que ele foi para a cama, eu também me retirei para meus aposentos. Olhei para fora através da filigrama da janela. A neve tinha parado de cair e a luz da lua invernal podia distinguir os esboços do jardim que eu tanto amava. Ao meu redor percebi o conforto da antiga e querida casa. Meu santuário, meu retiro. E agora? Será que me permitiriam conservar a casa? Era um pensamento estranho, pois sempre tivera a segurança da família, do dinheiro e do prestígio. Entretanto, sentia sem dúvida alguma que esse pensamento também era profético. Os poderes que eu sabia estarem se juntando contra mim haviam começado já a se manifestar através de minha família. Muito do meu poder, muita da minha segurança estava na família. O que aconteceria se de repente todos eles começassem a se opor a mim? Certamente, esse era o motivo pelo qual o Senhor insistia em que me batizasse imediatamente. Ele me conhecia, ele sabia onde eu era mais vulnerável. Deixei-me ficar a olhar para fora da janela. A sombra oscilante das árvores brincava nas filigranas da janela. Ó Senhor, orei. Por favor, não deixes que eles me ataquem todos de uma vez. Por favor, venha um de cada vez. Nem bem acabei de murmurar essas palavras, ouvi uma batida na porta. A criada do andar térreo entrou e entregou-me um pacote. Isso acaba de ser entregue, disse ela. Rasguei o embrulho com impaciência e encontrei uma Bíblia com a seguinte dedicatória: A nossa querida irmã, no dia do seu aniversário, estava assinado Ken e Mary Old. Apertei-a contra meu peito, agradecendo a Deus por amigos tão bons. Abri-a então, e meus olhos caíram numa página em que essas palavras pareciam se destacar. Eu os espalharei para longe. Naquele instante, o significado dessas palavras era para mim um grande mistério.